Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, semana começando, né, pessoal? Segunda-feira, dia 10 de abril, muita luz e muita paz aí para você, para sua família. Pergunta importante: o que você acha de criar novos hábitos? Como seria você assumir conscientemente a construção do seu destino? Gente, nós que estamos sempre conversando, né, aqui na nossa pílula sobre mudar hábitos, sermos mais felizes, nós jamais podemos esquecer da importância, lógico, do nosso livre-arbítrio. Tanto você como eu temos o direito, a possibilidade de mudar o nosso destino, para melhor ou para pior. Tudo vai depender das nossas escolhas, não é verdade? Nunca é demais lembrar que o Senhor da vida, ao permitir a cada um de nós o livre-arbítrio, nos permite a capacidade de fazer a diferença em cada escolha que nós realizamos no dia a dia. Quando uma pessoa decide, por exemplo, ser pessimista, ela está usando o livre-arbítrio dela para dizer: eu não vou olhar o lado bom das coisas. Eu vou ser uma vítima e vou reclamar de tudo depois. Então, eu sou uma pessoa folgada. Não tem outra explicação. Eu sou uma pessoa folgada. Porque se eu sou pessimista e preguiçoso, que piora ainda mais, eu além de ver todas as coisas negativas ao meu redor, eu ainda pior, cruzo os braços e não me esforço para melhorar nenhuma delas. Quantas pessoas existem assim? Quanta gente, infelizmente, vive brigando com a família, acusando o marido, a esposa de serem pessoas difíceis, quando essa própria pessoa se nega a mudar, às vezes até o tom da própria voz ou as coisas que fala. Quanta gente reclama dos pais, mas são filhos que às vezes não mudam um gesto para serem mais carinhosos ou mudar algum hábito ou outro para evitar irritar tanto os pais. Não é? Quantos funcionários reclamam dos seus chefes, mas não perdem uma chance de chegar atrasado, de fazer alguma coisa errada, pegar coisa na empresa para levar para casa, que não é justo, né? Simplesmente porque se acha no direito de lesar uma outra pessoa. Como da mesma maneira, quantas vezes a gente vê chefes, né, líderes, donos de negócios maltratando os seus funcionários, agindo mal com o seu livre-arbítrio, exatamente quando poderia facilitar a vida daquelas pessoas que ajudam o seu negócio a prosperar. Resumo da história: todos nós, meus amigos, somos responsáveis pelo destino que estamos criando. Lembre-se disso. Não há vítima. Se hoje você não escolheu ficar doente, pelo menos nesse momento não, nós sempre vamos ter o livre-arbítrio em como vamos lidar com a doença. É ou não é? Né? Se a gente vai se revoltar ou se nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para buscar a Deus, se a gente vai focar na cura, no trabalho interior de libertação de todo tipo de emoção negativa, enquanto o remédio da matéria vai fazendo efeito no nosso organismo. Todos nós sempre temos livre-arbítrio. Olha que interessante, hein? Até a ciência tem demonstrado como que o uso consciente da nossa atenção plena, mindfulness, eu sempre falo disso aqui. Mindfulness é uma palavra em inglês, para quem não sabe, chamada atenção consciente. É uma prática de meditação. E a ciência tem demonstrado várias vezes, através de pesquisas científicas, que qualquer ser humano que conscientemente escolhe melhorar algo na sua vida, criar um hábito, que novas cadeias neurológicas dos nossos neurônios se formam, fazendo com que esse novo hábito se instale. Tem um trabalho muito bonito feito pela doutora Teresa Albelli, o doutor Douglas Friedman, doutora Lee Hausner e doutora Susan Reynolds, exatamente mostrando isso. Um trabalho lindo, mostrando como que o cérebro ele é plástico e, ao contrário do que muita gente imaginava, nós temos a capacidade de modificar a nossa amígdala cerebral, que é como se chama a parte do cérebro responsável pelas emoções e os condicionamentos, quando nós fazemos isso conscientemente. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos supor, meus amigos, que você fale assim: até hoje, até agora, enquanto você está ouvindo essa pílula, você fala: meu Deus, eu não dou conta de mim, eu quero melhorar isso. Seja lá o que for. Quero ser mais paciente ou mais persistente, quero falar menos bobagem. Eu quero ser uma pessoa mais determinada, eu quero levar adiante os meus objetivos ao invés de abandoná-los no meio do caminho. Seja lá qual for o hábito novo que você quiser construir. Quero ler todos os dias, quero meditar todos os dias, eu quero quebrar a preguiça e eu quero sim, pelo menos uma vez na semana, e na minha casa religiosa que me faz bem, quero fazer visita para as pessoas que necessitam de auxílio. Qualquer que seja um novo hábito, lembre-se, você vai precisar de trabalhá-lo insistentemente, pelo menos durante umas 3 semanas.
Existe uma pesquisa exatamente, né, que esses pesquisadores têm feito ligados a universidades americanas, que mostram que o cérebro humano ele se transforma de maneira plástica na neuroplasticidade cerebral quando nós trabalhamos um hábito pelo menos por 21 dias. O que isso quer dizer? Que se você for capaz, pelo menos durante 21 dias, de sustentar um hábito novo, se esforçando, não só sua alma vai se sentir mais livre e leve a aceitar, né, esse hábito novo, mas também o nosso cérebro vai se acostumar. Resumo da história? Dá pra gente entender, né? Porque que a primeira coisa que o espírito de Emmanuel pediu a nosso amado Chico, quando era ainda jovenzinho, e os dois se encontraram antes de começar o trabalho mediúnico gigantesco de Chico, que a primeira orientação de Emmanuel foi: quer trabalhar conosco? Então tudo bem. 3 orientações. Quais são? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Porque com disciplina nós não desistimos, e ao não desistir nós transformamos até a neuroplasticidade, olha que coisa, gente, do nosso cérebro para a gente construir novos hábitos. O que é que se chama? Livre-arbítrio. O presente que Deus nos deu para a gente com certeza construir o destino que a gente quer. E aí? Como você tem usado o seu livre-arbítrio? E aí, como que você deseja usar seu livre-arbítrio? A partir dessa segunda-feira. Fica a reflexão na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Luz e paz ao seu coração. Deixa eu agradecer aqui a casa de Allan Kardec de ontem. Nós fomos, né, lá no bairro Ouro Preto, a Fraternidade Espírita Allan Kardec, como sempre um seminário maravilhoso de como despertar o seu Cristo interior, e muita gratidão fica aqui ao carinho recebido, a presença do nosso querido Toninho, né, que iluminou a todos nós, como sempre, com a sua música celeste. E esse convite maravilhoso, né, pessoal? De cada um ir fazendo a sua gotinha para a gente poder encher esse copo, né, do amor divino e ajudar a transbordar para todos os corações humanos em todos os lugares. Você vai fazendo sua parte, eu tento fazer a minha, cada amigo tenta fazer a sua, e a bondade de Deus junta todas para a gente construir um mundo melhor. Tá bom? Ótimo dia para você, luz e paz! E você já sabe, até breve, até muito breve. Use bem seu livre-arbítrio, hein?